Galera, como vocês estão? Bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Sou Giovanni, eu tô muito gordo, porque acabei de perceber isso aqui. Um esforço besta para pegar um livro. Porque assim, gente, só para vocês entenderem, eu gravo aqui perdido, fica um tanto de trem aqui, ó, para trabalhar. Eu fiz uma bagunça ali, ó, para conseguir catar um livro dentro das gavetas, entendeu? Mas peguei, tá aqui. E cansou. Ao contrário. Isso. Gordo, gordo. Jogar bola quinta-feira, quase morri do coração. Mas vamos Mas, é lá de novo come... quinta-feira. Mas começou a jogar bola, já tá bom, né? Quinta-feira vamos de novo. É isso aí. Isso aí. Glória a Deus. É isso. Bora resenhar? Bora resenhar que a gente vai falar de dois livros hoje, que é o Doze Homens Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur, e tem o Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns. John MacArthur. Não é assim, não? Eu acho que é John MacArthur, mas tudo John bem, MacArthur. Então, do eu John posso estar errado. MacArthur. O Giovanni tem mais, né? Não, não, eu posso estar errado também. Mais refinado que eu. Então, Posso estar errado. esses dois livros do John MacArthur, tem o Doze Homens e o Doze Mulheres, e a gente vai recomendar eles para vocês. Eu não tenho nenhum deles Peraí, aqui. peraí. Hum. Antes, um teste. Os 12 discípulos sem olhar. Os 12 discípulos sem olhar: Vai? André, Tiago, João, Pedro, Simão Zelota, Natanael, Felipe, o outro Tiago, Judas, Mateus, Tomé, falta um. Tadeu. Tadeu. Esses são os 12 homens extraordinariamente comuns. É que Das se eu falasse mulheres. apóstolo, eu teria metido Paulo, né? Mas tudo bem. Não, mas não. É porque eu fui a mesma coisa. Eu perguntei pro cara, 12 apóstolos. O cara perguntou lá, 12 apóstolos. O cara começou, Paulo. O pastor que estava perto na roda, Paulo. Eu falei, mas não é, não. Eu falei, ué, Paulo não é apóstolo? Na minha Bíblia fala que é. Você Sim. pediu o nome de 12 apóstolos. Eu estou falando 12 apóstolos. Você Aham, me dá licença? sim. Mas é isso, a gente veio recomendar esses livros que basicamente falam, né? O Doze Homens fala de 12 homens, 12 mulheres fala de 12 mulheres, é, a respeito de como eles são comuns, né? Homens comuns, mas que foram extraordinários ali, nos seus atos, na sua postura, na sua fé. Quando eu li o de 12 Mulheres, eu inclusive fiz uma série, né, de mensagens na igreja que chamava Extraordinariamente Comuns, falando sobre, a mulher do fluxo de sangue, falando sobre Marta e Maria, falando sobre Esther, se não me engano, e Ruth, né? Foram sobre essas que eu trabalhei na igreja. Põe no preto e branco. E agora compartilhando aqui na frente, pessoal, uma ideia. Se não acontecer os livros, é porque não rolou mesmo, senão você cortou isso aqui também. Eu lembro de eu, né, fazer um negócio, eu não tenho mais salvo, teria que fazer tudo de novo. Mas seria importante para a gente se dedicar a procurar algo sobre. Eu tinha que escrever um estudo inteiro sobre pessoas desconhecidas da Bíblia, tipo, Você fez? Flegonte, Flegonte, Uhum, entendeu? você fez. É, Uhum. Apeles. Você Apeles fez, também? você fez, compartilhou comigo, e Eu aí, não tenho. você compartilhou comigo que você fez essa série, que você fez esse estudo. Eu falei, cara, que da hora, vou imitar. Fiz também, lá na igreja. É, e eu pus um nome também na série, porque eu gosto disso. Não sei se foi Desconhecidos, Esquecidos, algumas coisas assim. E falei Não, também de alguns nomes de algumas pessoas que não são tão lembradas na palavra, mas que foram, grandes homens e mulheres. Eu vou se achar. quiser, que vai dar trabalho para nós, às vezes, se não achar também, dá trabalho de refazer. Porque vai Sim, obrigar nós a ter mais crente, de sim. procurar. E assim, vai ter uma frase, por exemplo, Apeles. A única coisa que fala dele é que ele é aprovado em Cristo. A gente pode ficar Uhum. aqui falando sobre que é aprovado em Cristo. Vai dar um trabalhinho. Mas já que ninguém vê isso aqui quase, por enquanto, né? De acordo com Isso, você, por enquanto. isso, isso. Mas eu falei que serve para nossa cura, pode ser a nossa cura de desenvolver coisa que a gente não faz há muito tempo, porque nós não tá mais Então, à frente acho da que coisa. valem essa resenha do Ah, Resenhando a Palavra. será?
Sim. Pode ser também, né? Vou Pode fechar ser. Bom, aqui. no caso, esse poderia ser um resenha desconhecidas, mas tudo bem. Pode ser. A gente É, vai pensar no nome depois. Mas vamos voltar? não sei se tá no vídeo ou não, mas é só que me veio ideia para não perder, tá? Tá. Eu vou pensar se vou Vai ter colocar ou que não. É É. isso, tamo Mas junto. voltando então ao filme, Oi, tudo bom? voltando ao livro, enfim, e aí esses livros, né, os dois livros, ele tratam disso, né, de pessoas que falam sobre, que estão na Bíblia, né, e que são pessoas comuns, mas que fizeram algo extraordinário. E eu acho muito legal a forma como ele trata, né? Como ele vai tratando assim, porque ele conta um pouco da história, né? Quando você lê o livro, ele conta um pouco da história. Tipo, ele vai falar de Pedro, então ele conta um pouco do contexto de Pedro, quem era Pedro, né? Mateus como publicano, e isso traz um contexto junto com a palavra, que isso é muito importante para que a gente não use as coisas fora de contexto. Então, isso é bem interessante quando ele falou da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? E ele vem falando todo esse contexto do pecado, né? Da purificação da mulher quando ela estava menstruada, de não poder sentar, de não estar junto com a pessoa. Então, toda essa exclusão que foi feita para que quando a gente lê o texto, né, a gente venha de fato ter uma clareza melhor, e uma profundidade do que foi aquele milagre, né? Aquela cura, aquele Tem um chamamento. teor histórico também em cada um dos capítulos ali. Teor histórico, assim, de contexto, igual você está falando, né? Por exemplo, no Dos de Homens, que eu li, os das mulheres não, que ele vai falar dos discípulos, né? Ele vai contar até sobre a morte deles ali, de como é reconhecido pela igreja a morte e tal. As mulheres, qual mais que ele fala? Eu fiquei curioso aqui. Cara, Você então, lembra? eu não tenho o livro aqui. Eu não vou lembrar das Memória, 12. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É. Não vai. Mas você lembra alguma, assim, além da Fluxo de Sangue? Não, então, foi essas que eu falei. Que eu lembro que Hum, me marcaram que eu fiz o negócio da igreja. Esther, Ruth, é boa. Marta e A data. Maria, a mulher de fluxo de sangue. E Marta e Maria eu gostei muito porque ele trata separado, né? Tanto Marta quanto Maria. E eu gosto muito, como sanguínea e colérica que sou, desse olhar da Marta, que a pessoa tem dela servir, né? É claro que a gente pode abordar o lado de Maria, tudo aquilo que Jesus falou, mas ele fala muito dessa questão da Marta estar sempre servindo, né? E outro texto também a Marta está lá servindo, né? Então foi algo muito interessante que eu gostei. Essas Eu quatro sou. eu gostei bastante, inclusive Apesar foi de que eu sanguíneo, peguei. eu sou o quê, você sabe? Você? Me Eu avalia acho que, aí. eu acho que você era fleumático. A gente já fez esse teste. Se não Eu me sei engano, lá você que. é colérico e fleumático. Melancólico? Não é, não. Eu acho que eu sou. Não, só se for da vida, mas Sou o quê? da vida, melancólico da vida, mas da Pô. personalidade melancólico, Não, não. só se for em Ah, Cristo, nascendo de novo. Tô brincando. eu não sei o que é o que, não. Eu vou te remandar, mas a gente já fez. Não, não vou fazer, não vou, só perguntei. Não, vou Tá bom. remandar as características para você olhar, Não, para não. você ler. Ó, dos 12 homens, e já ia falar um segredo, uma sentença. Dos 12 homens extraordinariamente comuns, Jesus muda, na verdade, na Bíblia, né? Ele vai falar sobre esse texto, de como Jesus muda Simão para Pedro, de como isso tem significado para eles. Então, assim, se eu sou o quê, não importa. O importante, irmãos, é a gente entender o que Jesus faz com a matéria-prima que a gente entregou na mão dele. Eu e você nascemos alguma coisa, somos alguma coisa, nós temos que entregar essa matéria-prima nas mãos de Deus e deixar ele falar o que quer. É ele que vai decidir o que eu sou. Muito Ele bom. tem que decidir o que nós somos. Certo? Amém? Temos que confiar no Senhor, Amém. deixar que ele define. Simão, você não é Simão, você é Petra, você é constante, você é bênção. Amém? Aleluia. Amém. É isso aí, ó. Amém. Muito bom. Depois dessa pregação, fica aqui a recomendação. Não, mas fala um Ó, pouco mais do livro, Deus falando mudou sério o mesmo. nome de Jacó para Israel. Dá para citar mais. Deus mudou. Fala do livro, mais alguma coisa que você acha que você quer falar? Ou Olha, o que recomenda, eu falei que eu não? gostei muito foi a questão da parte de contexto. Eu gosto muito dessas questões, né? Você sabe? Questões de história, e
pontuações ali sobre cada um deles também, de ter algo que a gente consiga tirar, né? E como é que eu posso colocar? Eu lembro muito dessa parte do Pedro que eu brinquei, mas sobre. Eu falei zona aqui, mas com alguma seriedade, sobre como Deus fazer essa transformação. A mesma coisa acontece quando ele vai falar de João, por exemplo, né, dos irmãos Boanerges, dos filhos do trovão, de como Deus, mais uma vez, também dá a última palavra, que aquele mesmo que era, né, o filho do trovão é também o discípulo do amor. Ele fica reconhecido pelo final, né? Então, assim, eu acho que muito é de como. Eu acho que essa é a ideia do livro, né? Acho que é um bando de homem normal, comum. 12 homens extraordinariamente comuns, mas que nas mãos de Deus. Nós estamos aqui falando disso até hoje. Das mulheres, acredito que a mesma coisa vai Sim. acontecer, né? Tem o texto lá de Maria, né? Que vai, não lembro se é a mesma Maria agora, você me corrige. Vai lavar os pés de Jesus. Jesus fala, né? Onde for pregado o evangelho, vai falar dessa mulher também, Uhum. né? Então, assim, era uma mulher comum, só que Sim. resolveu lavar os pés do Senhor, que resolveu agir ali. E, e é basicamente isso. A gente se trava, eu pelo menos sou muito assim, você me conhece? De me travar, de falar, cara, eu sou limitado nisso, 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 nisso. Deus falou, e daí, irmão? Só Ali, vem. irmão não, né? Filho, né? Só vem que eu É, resolvo. deixar que ele, deixar que ele faz as coisas. É bom pra gente, como eu falei aqui, é pra gente ser curado, é pra gente lembrar das coisas aqui. E que eu lembrar disso, né? Você lembrar disso, você que tá ouvindo lembrar disso. A gente é comum mesmo. É comum Sim, mesmo. mas é muito bom. Leiam esses livros. Quantas Então, páginas ele tem? Porque eles são grandinhos. Só para. olha, esse aqui, nessa edição que eu estou nas mãos, Tem menos de um minuto. tem 237. É mais ou menos isso mesmo. É umas 200 páginas o outro também. São grandinhos, mas vale a pena. Fica a nossa recomendação. Leiam. Tchau. Até mais.